Olá, eu sou o Jackson Pinheiro e você está no Pod Mais, o podcast do grupo Mais Corporativo. Com mais de 20 anos de atuação no universo corporativo, hoje nós iremos tratar neste podcast sobre viagens de incentivo. O objetivo deste podcast é a gente trazer para você, que é do universo corporativo, todos os produtos oferecidos pelo Grupo Mais Corporativo. Viagens de incentivo, uma oportunidade incrível para você fomentar ainda mais o seu negócio, agregar valor às suas experiências e, claro, proporcionar uma série de benefícios para os seus colaboradores, para os seus clientes, para o seu negócio. Eu recebo Luiz Zago, que é o CEO do Grupo Mais Corporativo. Zago, tudo bem com você? Tudo ótimo. Escolhemos de maneira estratégica viagens de incentivo como o primeiro produto do Grupo Mais Corporativo para a gente falar no Pod Mais. Afinal de contas, é um negócio que está em plena expansão, né, Zago? Esse é um ótimo produto, principalmente para medir performance, para engajar os colaboradores e os seus parceiros. Então, acho que escolhemos a dedo aí um grande produto para poder explicar para o pessoal que nos acompanha e entender o que pode ser feito para a sua empresa, para o seu negócio, e que esse produto tem um grande desempenho aí para essas empresas. Zago, na prática, quando a gente fala de viagens de incentivo, a primeira coisa que vem na mente, muitas vezes, do empresário, é uma oportunidade dele valorizar ainda mais o trabalho dos seus colaboradores, né? A entrega dos colaboradores. Mas ela é muito estratégica, né, Zago? A viagem de incentivo. Né? Exatamente. É uma viagem personalizada. O grande diferencial de uma viagem de incentivo para uma viagem normal, corriqueira, de lazer que você compra em qualquer agência, é que por trás dela ela tem toda uma preparação, tem todo um conteúdo que é desenvolvido para que os participantes possam aproveitar essa viagem e viver experiências únicas. Ali ele entende que tendo a sua produtividade aumentada, buscando os resultados pela empresa, ele também colhe grandes frutos. Ô Zago, basicamente nós estamos falando de um perfil... O colaborador que de repente trabalha com metas, então bate uma meta, ele vai para essa viagem de incentivo. Perfeito. Para a parte de gerência, que tem metas. Exato. Também, para fornecedores não seria o caso, mas para terceirizados também, Zago? Também. Então a gente tem isso para várias empresas aqui dentro, para colaboradores, podendo ser parte comercial, equipe de venda, telemarketing. Então várias empresas trabalham nessa linha, mas também trabalham para os seus clientes. O grande foco da maioria dos que fazem conosco são os clientes finais, que aí você busca colocar meta no mercado para o seu negócio, mas também aquele cliente que é seu parceiro, que está do seu lado o tempo todo, ajudando a você a bater essas metas, ele também usufrui de uma viagem diferente, de uma viagem especial e do qual ele não consegue comprar em qualquer lugar. Então esse é o cuidado, o principal diferencial de uma viagem de incentivo, viagem corporativa de incentivo, é que ele não consegue comprar isso de uma forma regular em outra agência. Tá? Tem que ter pessoas especializadas para criar isso. Por quê? Criamos a partir de alguns produtos que não são comercializados. Exemplo, você fechar um local, criar uma experiência gastronômica, fechar um passeio e criar uma experiência dentro desse passeio que não é comercializada regularmente. E tudo isso fica vinculado à marca que proporcionou isso ao cliente final. Então, tanto para o seu colaborador quanto para o seu cliente, é realmente um produto fantástico. É incrível isso, Zago, porque o Grupo Mais Corporativo tem mais de 20 anos de tradição e a gente percebe no dia a dia da empresa aqui que existe uma preocupação para sempre oferecer uma curadoria de excelência. Quando a gente fala de uma viagem de incentivo, a empresa que contrata o Grupo Mais Corporativo, ela já está ciente que vai ter uma entrega de excelência gastronômica. Começar do começo, vamos lá. Aéreo, hospedagem, toda a parte de logística dessa viagem de incentivo e, claro, com experiências que vão marcar profundamente a vida das pessoas que vão participar dessa viagem de incentivo. Exato, Jackson, isso é uma situação bem legal de a gente colocar, né, em pauta, porque, na verdade, a gente constrói ela por etapas. Então, a gente tem setores aqui dentro da empresa. Então, tem setores dedicados a aéreo, setor dedicado a hotel e setor dedicado a serviço. Cada setor faz o trabalho para fazer a composição dessa viagem. E aí, o que é mais interessante? Ela não é uma viagem que, teoricamente, ela é cara.
ela nem sempre é o mais caro que você vai colocar na mesa. Você pode colocar uma experiência talvez mais simples, simbólicas, mas que realmente faça o seu colaborador ou o seu parceiro entender que você fez aquilo com todo carinho e com todo cuidado para que ele tenha aquela experiência única. Isso eu digo desde um brinde na chegada, do cuidado no aeroporto, do cuidado com como ele recebe o material pré-viagem, também das experiências em loco, que aí nós podemos falar de passeios, de gastronomia, ou até mesmo de shows. Então tem bastante coisas que podem ser agregadas numa viagem, transformando ela numa viagem simples, mas com bastante cuidado, ou numa viagem extremamente sofisticada, que tem de todos os níveis para você produzi-la. Não tem limite, viu, gente? O que o Zago falou aqui basicamente você consegue adaptar a viagem de incentivo de acordo com o orçamento que você tem, de acordo com os objetivos que o seu grupo tem com os colaboradores, com os clientes. O que eu acho incrível, Zago, nós estivemos na última final da Champions League numa viagem de incentivo de uma indústria farmacêutica, levando os seus gerentes, os seus clientes, e foi sensacional, porque a gente viu todo o carinho que o Grupo Mais tem com os seus clientes, né? Eu quero que já, obviamente, te parabenizar, porque eu participei da viagem de incentivo pelo Grupo Mais Corporativo, mas me senti abraçado, acolhido, cheguei no hotel, tinha ali um cachecol da final da Champions, um carinho, a caneca de chopp, porque uma das experiências na Munique foi justamente uma chopada num restaurante típico, claro, alemão, e foi sensacional. E isso, Zago, não tem um valor, não é algo que dá pra gente mensurar em grana, né, cara? Isso tem um valor sentimental, né? É exatamente isso que eu queria comentar e para o pessoal entender qual é o diferente. Você ir num restaurante que tenha chopp em Munique, natural. Todos vão ter. É normal. Sim. Agora, você tem um espaço reservado com a sua marca, onde você tem uma recepção para todos os seus clientes, onde eles têm a caneca personalizada, onde tem um barril exclusivo para você, e aí o seu diretor, ou o seu CEO, ou quem estiver representando a empresa ali, vai fazer a abertura desse barril, servir os clientes, junto com uma gastronomia já que foi feito e ajustado com o restaurante. Então, acaba sendo uma experiência única e o pessoal fica realmente maravilhado com o que é produzido e como que a gente cuida para que essa experiência seja única para esse pessoal. Não, agora, incrível. Pensando em restaurante também, todo mundo fala de chopp, e eu vou aproveitar esse gancho de Munique para trazer uma outra situação que você viveu isso lá também. Nós tivemos um segundo jantar e ele foi um restaurante de alta gastronomia alemão. Maravilhoso. Do qual nós fechamos esse restaurante. Eu vou até brincar que ele teve uma quebra aí de refeição que eu nunca imaginei que eu ia ver na vida. Que a gente teve um cardápio de passos, né? Sim. Se não me engano, eram 5 ou 6 passos. Sim. E nenhum dos passos era uma interrupção para tomar um sorvete. Um gelato. Um sorbet, né? Um sorbet de manjericão, que era para abrir as papilas gustativas para a gente experimentar o próximo prato para não misturar sabor, fazer a transição. E o mais legal disso tudo é que o chefe, em alemão, desceu, explicou o prato para todos, e nós tínhamos o nosso tradutor, nosso intérprete, que explicou o que estava acontecendo ali, o porquê que tinha sido escolhido aquela sequência de pratos, de menu, e realmente é uma experiência única, como eu digo. Você pode ir naquele restaurante, mas aquele cardápio, daquela forma e como foi entregue, só uma viagem de incentivo pode produzir para você. Mas isso daí é a exclusividade que o Grupo Mais Corporativo tem e que tem um know-how de mais de 20 anos. Isso começou muito antes. Sim. Ligando, entrando em contato, fazendo uma curadoria, vendo os principais restaurantes que estão disponíveis e estão abertos para... Olha, vocês topam receber um grupo de 20 pessoas, mas a gente quer algo personalizado. Nós não queremos aquilo que está no menu de vocês no dia a dia. E esse sorbet, eu me recordo perfeitamente que o intérprete, toda viagem de incentivo do Grupo Mais Corporativo tem um intérprete que vai falar a língua local, sim, claro, traduzir para o seu grupo, para o grupo que você está levando.
E ele disse, olha, esse sorbet ele é característico aqui da nossa região, só que é uma receita da nossa família, uma receita que já vem de séculos e séculos. E, olha, de verdade, é uma das coisas mais maravilhosas que eu já experimentei na minha vida. Eu estou falando de um sorbet de manjericão. O que tinha ali... Não dá para explicar. Não dá para explicar, porque ao mesmo tempo que é uma coisa muito simples, manjericão, gente. Eu ainda acho que tinha pelo menos um espumante bom ali dentro. Tinha alguma coisa, tinha alguma coisa que fez uma diferença. E é isso, não foi a viagem de incentivo do Grupo Mais Corporativo, ela não parte de uma iniciativa sem planejamento. Exato. O primeiro passo já é planejado, desde a escolha do local, né, Zara? Na verdade, até antes, Jackson, a gente tem que tomar cuidado até com os nossos clientes aqui no Brasil. Entender se alguém deles tem alergia, entender as características dessas pessoas, principalmente porque geralmente são do Brasil todo, entender se o que nós estamos selecionando vai ser um ambiente satisfatório para eles e até para deixá-los à vontade. Então, assim, dependendo da característica dos clientes, a curadoria busca os fornecedores para que esses clientes se sintam acolhidos. A maior preocupação nossa, além de gerar experiência, é que seja uma experiência acolhedora, da qual eles tenham certeza que aquilo foi produzido pensando neles. Porque às vezes a gente pode pensar numa experiência única, mas que não tem as mesmas características do grupo, e aí não é feito para eles. Eles não conseguem levar aquilo como se fosse uma experiência única. Então, todo esse cuidado ele passa pelo pré. O pré-evento ele é muito importante. É entender a empresa primeiro. Isso é costurado junto com a equipe. Exatamente. Junto com a empresa. Primeiro a gente fala junto com a empresa, entende quem está indo, qual é o perfil do cliente, quanto esse cliente significa para ele, quanto é importante, porque todo cliente é importante. Mas tem clientes que eles procuram atender de uma forma que querem buscar uma experiência às vezes mais elevada, às vezes mais simples para levar mais clientes. Sim. Então a gente entende isso primeiro. Entende budget também. Exatamente. Que é o principal. A partir disso, nós começamos a contactar os nossos fornecedores, que aí tem uma rede de fornecedores globais do qual nós fazemos parte, e aí a gente consegue entender quais são os melhores para aquele determinado produto ou determinado serviço. Montamos essa curadoria, montamos 2 roteiros, ajustamos, fazemos testes aqui dentro em discussão com o nosso time, e a partir dali a gente apresenta ao cliente a solução. Na verdade não é uma viagem só, é uma solução para que a experiência seja entregue da melhor forma possível. E aí o resultado acaba sendo esse que você, em alguns, já pôde viver. Não, é incrível. E tudo é avalizado pela empresa contratante, né? Então, vocês entregam ali um roteiro, entregam todo um projeto, esse projeto é discutido, Grupo Mais Corporativo... Com o cliente. A gente monta o projeto, coloca em pauta, entende as necessidades, reajusta. Gostei disso, não gostei disso. Exatamente. Porque tem tem ajustes, arranjos. Na verdade, cada empresa tem seu perfil. A gente monta, como eu falei, a gente estuda, monta, mas cada participante tem a sua peculiaridade, gosta de uma situação ou viveu uma experiência que quer compartilhar, e aí a gente agrega essa experiência dentro do evento. Posso citar outras aqui que foram espetaculares, mas nós fizemos um evento também de uma associação farmacêutica na Espanha, e eu lembro que nós fizemos um pouco mais enxuto um ano antes, e o pessoal tinha falado, cara, a gente precisa fazer uma experiência bem legal, porque eu acho que no último faltou um pouquinho de verba, então a gente não fez da forma que foi combinado, né? Desculpa, não foi combinado não. A gente não produziu algumas experiências, porque ele queria fazer uma coisa um pouco mais enxuta, e nesse ano seguinte, com essa oportunidade, a verba estava um pouquinho mais robusta, e ele lançou esse desafio da gente criar um produto, de levar uma experiência do qual essas pessoas normalmente não teriam vivido. Nós fizemos um estudo, eu e o departamento de serviço, entendemos e encontramos uma vinícola em uma localização que era próxima a um dos locais que nós estaríamos, que tem um vinho particular espanhol, numa região ao norte da Espanha, próximo a Bilbao, mais ou menos, próximo a San Sebastián. E nós conversamos com esse pessoal da vinícola, conhecemos o chefe,
que era um chefe 2 estrelas Michelin. Reservamos a vinícola, fechamos a vinícola, montamos um cardápio especial dentro do orçamento que nós tínhamos. Ele reservou uma cota da safra de vinho dele e a gente viveu uma experiência única, espetacular. Onde as pessoas tinham uma vinícola fechada, com uma vista maravilhosa, com um chefe espetacular fazendo um prato, um menu ali, específico para eles. Na hora. E na minha vivência, talvez a melhor experiência gastronômica que eu vivi na vida. Mas eu entendo que todos que participaram, que a gente tem um relacionamento muito próximo com os nossos clientes, foi também, acho que uma das grandes experiências para todos. E aí você, empresário, muitas vezes fala assim, poxa, mas como que isso daí vai me ajudar? Como que isso volta? Como que esse investimento numa viagem de incentivo, ele dá retorno para a minha empresa? O Zago te responde agora. Como que vem esse retorno, Zago? Bom, eu vou fazer um relato aqui desde quando nós começamos com esse tipo de viagem. Há pelo menos 10 anos atrás, ou 12 anos atrás, nós começamos a fazer viagens de incentivos dentro do Brasil, para clientes do Brasil todo. Algumas até mais simples, e depois a gente já começou a entrar para uma linha de resorts, para uma linha de experiência dentro do resorts, o cuidado. E depois começamos as internacionais, começamos essas viagens de experiências fora do Brasil e até mesmo dentro do Brasil, com essas experiências gastronômicas, experiências de serviços diferenciados. E o que eu digo as empresas que começaram lá atrás, algumas são as mesmas, lógico que tem várias empresas novas, né, que vieram ao decorrer dos anos, mas as que começaram no início estão conosco até hoje. As outras que entraram foi por indicação ou dos seus parceiros ou dos seus concorrentes, dos seus clientes que iam viajavam com seus concorrentes. E o que eu posso dizer é assim, todo mundo colhe resultado. Porque se você faz um trabalho bem feito, bem executado e gera essa experiência única, o seu cliente que viajou já está pronto para a próxima viagem. O seu cliente que talvez não acreditou no projeto ou achou que seria um projeto que não valeria a pena, ele vai saber o que aconteceu no mercado, ele vai entender pelo que o mercado vai explicar e ele já está ele está pronto ali para a próxima viagem. Então, na verdade, é um ciclo do qual, quando você faz bem feito, você faz bem estruturado, o seu cliente retorna. O seu colaborador também trata da mesma forma, porque ele entende que ele tendo uma alta performance, ele tendo uma dedicação para gerar aquele resultado, ele vai ter uma viagem espetacular e às vezes até com a própria família dele ele vai viver uma experiência única. Isso é muito legal quando você senta numa roda de amigos e porque eu falo que assim, quem vende o nosso produto hoje? Quem mais vende o meu produto hoje é o cara que viveu a experiência. Sim, exatamente. Porque ele vira e fala, você foi para Madrid? Fui, Madrid é legal. Você fez isso, cara? Não. Mas sei não, eu fiz uma experiência porque eu fui com uma empresa e ele fez isso por mim. Então, poxa, o cara fala, mas como assim? Como que você viveu isso e eu não consegui viver? Então tem algumas coisas que realmente a viagem de incentivo entregam e o resultado posterior ele vem acontecendo regularmente, é como se fosse um ciclo mesmo. Quer ter o time engajado, quer ter o time focado, quer ter o time batalhando, vestindo a camisa da empresa? A questão aqui é muito simples. O que está na mesa aqui é muito simples. Não é só dinheiro, Zago. Às vezes o colaborador ele já é muito bem remunerado. Ele já ganha o seu dinheiro ali, ele já tem um salário que supre todas as necessidades, ele cuida da família, ele faz investimentos, mas a experiência que, de repente, a empresa dele proporciona para ele vale muito mais. Porque assim, vou até pegar um tema que, quando isso for nas mídias, vai estar todo mundo falando. Acabamos de sair do sorteio da Copa do Mundo. Sim. E as empresas com certeza vão trabalhar a Copa do Mundo nos próximos meses. E para a Copa do Mundo não é problema. Você compra qualquer aéreo, com qualquer hotel e procura um ingresso numa credenciada, tenta a sorte ou compra num sorteio. Por favor, gente, também tome cuidado, pesquisem as empresas para que vocês não corram risco, porque realmente tem gente que comercializa o que não existe. Isso é preocupante. E o grupo mercado. E o grupo mais corporativo tem mais viagens. Hein? Então, já siga as nossas redes sociais aqui.
Se quiser ir para a Copa, rapidinho, se quiser ir para a Copa, entre em contato com o Grupo Mais Corporativo. A gente faz toda a parte de aéreo, hospedagem, transfer e, claro, ingresso com segurança, ingresso na sua mão, bonitinho, para você ter a melhor experiência na Copa do Mundo. Mas siga isso, exatamente esse tema. E para a gente bater isso você ter uma empresa que compre dos fornecedores corretos, com as parcerias corretas, homologadas, registradas, para que você realmente tenha uma segurança que tudo que vai ser entregue, seja entregue de alto nível, de alta qualidade, com o que realmente foi acordado quando você assina o contrato ali com o seu parceiro. Então, assim, o que nós entendemos, você vai fazer uma viagem dessa, você tem por obrigação fornecer para esses participantes que você quer engajar, que você quer tirar a melhor performance, uma experiência única. O que é? Um hotel bom, bem localizado, que aí, dependendo da categoria, dependendo do que você vai fazer, também para quem você vai fazer. Então, não quer dizer que você tem que fazer o mais caro, mas um bem estruturado, com uma experiência boa de alimentação, uma experiência boa de ingresso, do qual o cara receba o ingresso certinho, do que tem uma assistência para que isso aconteça, que ele tenha todo o cuidado com o transfer, que ele tenha todo o cuidado no aéreo, na recepção do aeroporto, no pré-embarque, na recepção lá na chegada, porque ele está indo para um país onde, teoricamente, ele não domina a língua, ele não conhece as características, a cultura do local. Então, quando você contrata uma empresa para cuidar de tudo isso, o cara volta com uma experiência de viagem espetacular. Quando ele vai por conta, ele vai passar alguns perrengues. Por conta ou muitas vezes por uma empresa também que não oferece o que o Grupo Mais Corporativo oferece, que é a equipe local. Exato. É uma equipe lá. Uma viagem, você vai para uma viagem de incentivo para Cancún. Você não vai simplesmente comprar do Grupo Mais Corporativo, o teu time vai chegar lá em Cancún e não vai encontrar ninguém, você vai ter que se virar com aquele pessoal sem conhecer dinâmica de trânsito, sem conhecer dinâmica de horários. Não, o Grupo Mais Corporativo tem uma equipe em loco. Todas as nossas viagens de incentivo têm acompanhamento em loco do nosso time. Aí, dependendo do tamanho e a quantidade de pessoas. O que a gente está falando, gente, isso é muito importante, Zago. Nós estamos falando que você vai ter... O Grupo Mais Corporativo vai estar lá te esperando. Exato. E é literalmente te esperando, com plaquinha e tudo. É bonitinho, com o transfer tudo certinho. O intérprete do grupo, da viagem, já vai estar lá. Porque isso é importante, porque ele vai posicionar... O Mais Corporativo pensa em tudo. Vai posicionar o transfer. Então, ele vai saber qual é a saída mais próxima. Você vai andar menos com a Mais Corporativo. A gente brinca que lá atrás, com o nosso desenvolvimento da empresa, nós entendemos e identificamos uma característica importante para esse tipo de viagem que nós chamamos de ponto futuro. Então, tem sempre uma pessoa da Mais Corporativo que anda na frente de tudo que está acontecendo para que a hora que você chegue esteja tudo prontinho, arrumadinho e acontecendo da melhor forma possível para que você viva a sua experiência. Por isso que o Grupo Mais Corporativo é mega premiado, está entre as maiores agências do Brasil quando o assunto é o universo corporativo, porque pensa em tudo, em absolutamente tudo, isso é fato. Você que está acompanhando o Pode Mais, mande também, se tiver alguma dúvida, né, Zago? Mande para a gente aí na caixinha de comentários uma pergunta, depois nosso time entra em contato com você, vai ser um prazer. E, de novo, vou fazer o convite aqui para você seguir as redes sociais do Grupo Mais Corporativo, tá? Temos o Instagram da Mais Corporativo, o Instagram da Mais Viagens Esportivas, que é o braço de viagens esportivas, também de incentivo, muitas vezes, né, Zago? Do Grupo Mais Corporativo. E, claro, curta e já coloque aí para seguir o nosso canal no YouTube, porque esse é o primeiro de muitos Pode Mais que virão por aí. Zago, quando a gente fala em perfil de empresas para viagens de incentivo, existe um perfil ou não? Como que é isso? Na verdade, não. O perfil é a empresa que busca performance e busca melhorar seus resultados. Existem pequenas empresas que fazem uma viagem mais ajustada dentro do orçamento e multinacionais, que são grandes parceiros nossos, que fazem mega viagem com mega orçamento para que realmente a experiência seja a mais espetacular possível. Mas volta a citar, a pessoa que quer começar e entender, basta ela pensar que a performance dela vai mudar. Ela já vai ter um resultado com o seu time de colaborador ou com o seu time de cliente
na primeira viagem. Ele vai entender isso, a gente ajuda nesse planejamento, até o planejamento de marketing para ele liberar as campanhas, a gente tem um time interno aqui disso também, para que ele realmente já colha o resultado na primeira viagem. Isso é ciência, né, Zago? Existem Sim, pesquisas que Exato. mostram que um funcionário, quando ele é engajado dessa maneira, que ele tem um incentivo que vai além do financeiro, ele rende mais, ele se dedica mais, ele tem um senso de pertencimento muito mais elevado, né, Zago? Isso, pesquisas mostram isso, né? A gente não precisa ir longe. Nós, como empresários, e aí eu acredito que vários vão nos acompanhar, quando nós atingimos algumas das nossas metas ou alguns dos resultados que a gente realmente buscava, a primeira coisa que a gente quer é receber uma premiação por aquilo que a gente fez. E a premiação é nossa. Então, imagine você que já fez algumas premiações para você, gerar esse mesmo sentimento para o seu colaborador ou para o seu cliente. Você acha que ele vai se dedicar mais ao seu negócio? Ele vai olhar com os mesmos olhos que ele olha hoje? Ou ele vai olhar com outros olhos e pensar, poxa, quero fazer parte desse time, quero estar próximo dessa empresa, quero fazer parte desse processo, desse crescimento. Com certeza, a viagem de incentivo é um grande negócio. Porém, tem que ser bem planejada, bem executada, para que realmente a experiência aconteça. Tenha certeza que dessa forma, o seu cliente vai querer estar próximo de você. O seu colaborador vai querer fazer parte do seu time. E aí sim, você começa a ter seus resultados. Todo mundo fala de ROI, todo mundo fala de resultados. Mas se você não tem um planejamento estratégico para isso, você realmente fica travado no seu crescimento. Mas o ROI é garantido. Você Com certeza. tem já de imediato, você já tem um retorno, tanto do ponto de vista de você reconhecer o talento do seu colaborador, quanto do ponto de vista do retorno mesmo, financeiro. porque esse cara vai entregar mais, né? Com certeza. Então, a primeira coisa que ele vai ter de resultado é o ROI e aquilo que eu falei. Se estiver bem planejado, todo o plano, né? Desde o plano de marketing ao plano de execução comercial, com certeza ele já vai ter ROI financeiro, ROI da marca, ROI da experiência com o cliente. Então, não tem erro, como eu falei, se estiver bem executado, pode ter certeza que o resultado é ótimo para qualquer empresa. Quero trabalhar a entrada de um produto e eu preciso engajar o setor para que esse meu produto bata as metas, para que esse meu produto tenha sucesso. Eu consigo trabalhar uma campanha em cima de um determinado produto e dar como bônus, como prêmio, uma viagem de incentivos? Jackson, essa pergunta é maravilhosa porque ela vem de encontro àquilo que eu disse que é para todo mundo. Porque quando você fala de um produto, você automaticamente já pensa no varejo. Uhum. Então você pode estar falando aí de uma farmácia, de um mercado, de uma loja de roupa, de uma marca de roupa. Então qualquer coisa que tenha o cliente final sendo atendido por alguém, ele é um formato que cabe uma viagem de incentivo. Mesmo que seja uma viagem de incentivo simples, como eu falei. Então você imagina, você vai lançar um produto no mercado e você coloca que os principais vendedores, ou balconistas, ou trade marketing daquele setor, que bater as metas ou que chegar num número X, vai ter uma viagem de incentivo para Porto Seguro. Esse cara não viaja regularmente. Uhum. Esse cara sonha com uma viagem dessa. Então, realmente é para todo mundo. Ele pode não ser um Porto Seguro e ser um hotel no Termas dos Laranjais, desde que seja bem executada, bem estruturada, o cara quer viver essa experiência, porque nem todo mundo tem ou não entende, na verdade. Tempo, ele tem. Condição, ele também, porque hoje as viagens são facilitadas dentro do Brasil, você consegue fazer. Sim. É bem acessível. Porém, se ele tem um cuidado com aquele prêmio, cara, todo mundo gosta de ser reconhecido pelo que faz. Então, se você já trata isso com cuidado, ele recebe um kitzinho viagem, ele é bem recepcionado na hora que ele chega no hotel, ele vive aquela experiência como se fosse só para ele, o resultado vem. Então, e vem de encontro com o que eu te falei, é para todo mundo. É para todo mundo. Você consegue fazer isso para todos os canais, principalmente aí de varejo, de atendimento. Você consegue criar uma estrutura e você ter a performance do seu time aumentada rapidamente, realmente ter um resultado rápido.
E o legal, Zago, é que o grupo mais corporativo, ele auxilia também o cliente, a empresa, a trabalhar essa campanha, né? Tem know-how para isso, já está há tanto tempo nós no mercado. temos um time de marketing aqui dentro que desenvolve a campanha junto conosco. É lógico, quem entende do seu produto é o cliente. Eu não tenho autonomia sobre o produto que ele vende, eu não conheço o produto que ele vende, mas nós fazemos o estudo junto com ele, e o nosso time de marketing ajuda ele a desenvolver essa campanha. Muitas das empresas também já têm departamento de marketing, mas aquele que não tem, não se sinta prejudicado quando for construir uma campanha dessa, porque o nosso time também está preparado para poder ajudar com isso. O ideal tempo, Zago, para você pensar numa viagem de incentivo, tem um período ideal? Aí vai dependendo do tamanho, mas uma campanha simples ela pode acontecer de 60 a 90 dias, uma campanha um pouco mais robusta ela pode acontecer entre 90 e 180 dias, e nós temos campanhas aqui anuais. Então tem campanha aqui dentro da empresa, de multinacionais, por exemplo, ou de grandes marcas nacionais, que realmente são campanhas anuais, e aí a pessoa tem o resultado após esse ano de empenho, de performance e de buscar os números para o seu parceiro. Já tem muitas empresas já fazendo a programação e até mesmo a execução já de campanhas para a Copa do Mundo. Nós já temos, se eu não estou enganado, nós temos em torno de 12 ou 13 orçamentos de empresas e mais alguns parceiros que nos próximos podcasts a gente vai falando, né? Isso. Mas tem parceiros de mídia nacional que estão conosco nessa Copa e grandes marcas também, né? Aí, de novo, marcas nacionais, marcas multinacionais e também marcas que não são tão grandes, mas que já estão se projetando para poder levar um número X de clientes. E aí eu falo, dá para começar. Tem cliente meu que não é tão grande, mas está projetando levar de 6, 8 clientes para poder fazer uma campanha de venda. Esses que tiverem a melhor performance vão estar nesse time aí de que vai estar curtindo a Copa do Mundo nos Estados Unidos. A hora é agora para você, empresário, de repente, que está acompanhando o Pode Mais. O assunto é viagem de incentivo. E o Zago já nos explicou aqui. Ela serve tanto para a sua casa, né, para a sua empresa, para os seus colaboradores, mas ela serve também para você ganhar ainda mais dinheiro com campanhas. Então, de repente, o momento é agora para você já liberar uma campanha em cima de um produto e você procurar o grupo mais corporativo para estruturar essa campanha. Tem tempo hábil ainda para a Copa do Mundo. Com certeza. É um ano que vai ser bem interessante, porque tem Champions, né? A Champions não para, tem final de Champions, a gente tem Libertadores, temos Roland Garros, temos gente... viagens internacionais aí sem cunho esportivo. Sem cunho esportivo. Temos China, sim, são imersões espetaculares e você pode, além de levar o seu cliente, fazer uma você pode fazer negócio lá para a China também? Com certeza, claro, né? Em abril teremos outra. Estaremos porque por tem lá a viagem também. técnica, né? Sim. Que são as VTIs, que aí são viagens que a gente vai falar também no Pode Mais, mas só para você entender, são viagens que elas já têm um objetivo de imersão dentro de uma outra realidade de determinado setor, né? Mas é possível. Claro que é possível. Imagina você levar os seus colaboradores, os seus clientes, de repente, para visitar a Muralha da China, que foi disparado um dos lugares mais incríveis que eu já estive na minha vida. Sensacional. Assim, uma energia maravilhosa, né, cara? Aquele lugar, aquelas montanhas. Você está num lugar milenar, imagina. Mas eu acredito que... Bota incentivo nisso, né? Que não é só isso. A China, por exemplo, aí a gente pode falar de vários países, mas a China entrega muita coisa que nós aqui, quem não conhece, não faz ideia de como está. Não tem a menor ideia. Não faz ideia. A gente fala, para mim, não é um país socialista em lugar nenhum. É um país totalmente capitalista, de grandes resultados, que trabalha o incentivo o tempo inteiro, pelo menos nas visitas, nas empresas que nós conversamos. Tivemos um relacionamento próximo a alguns dos CEOs e alguns dos grandes diretores. A informação era exatamente essa, é que a gente incentiva o pessoal a ter mais resultado, para que nós tenhamos mais resultados. Você tem uma presença muito forte do Estado, mas o Estado fazendo a roda girar, com investimento. Aquela China que a gente tinha em Xangai, por exemplo, e imagino que seja um baita incentivo levar uma galera para Xangai. Imagina, cara. Você chegar numa cidade que foi transformada, a cidade, no começo da década de 90, ela era uma cidade portuária ali, e você tinha um centro ali um pouco mais moderno. Hoje ela é tudo que há de mais moderno no mundo, está em Xangai, né? Espetacular. É incrível. Então você vai estar levando, de repente, o seu colaborador, o seu cliente, para uma imersão que, olha, bota incentivo nisso. Mas
eu falo assim, Jackson, qualquer cultura diferente da Sim. nossa, você consegue criar experiências únicas, momentos memoráveis que nunca mais serão esquecidos. Nunca E mais. você imagine para o seu colaborador ou para o seu cliente entender que foi você que proporcionou aquilo. Quem me levou para a China? Com certeza Foi ele a empresa ele vai voltar a fazer negócio com vocês regularmente, ele vai estar próximo à sua empresa regularmente. E aí eu digo, se você faz uma viagem dessa sozinho, na China, por exemplo, você tem N receios. Você fica à mercê do que te venderem da forma que venderem. Quando você faz com uma empresa especializada em experiências, em imersão ou em viagem incentivo, você realmente entrega aquilo que o país pode proporcionar para você e a experiência que você vai guardar para o resto da sua vida. Com segurança, com a credibilidade que o Grupo Mais Corporativo tem ao longo de mais de 2 décadas. Zago, e a gente fala de viagem incentivo, nós estamos falando tanto de viagens aqui para o Brasil, Sul, Centro-Oeste, Nordeste, Norte, experiências em resorts, experiências em hotéis fazenda. É possível explorar tanto o Brasil quanto o mundo. É viagem de incentivo sem fronteira alguma, né? O mundo está aberto para que você leve os seus colaboradores, os seus clientes. Com certeza, Jackson. E importante isso, porque quem vai gerar a experiência, quem vai construir a experiência é a empresa do parceiro conosco. Uhum. Então, qualquer lugar que for escolhido, que aí é lógico, a gente vai fazer a curadoria para escolher o melhor lugar referente àquele projeto que vai ser desenvolvido, ele vai ter a experiência inserida, ele vai ter o cuidado nosso inserido para que as pessoas... Ele vai ter a experiência inserida, vai ter o cuidado, o projeto inserido na viagem, para que todo mundo que acompanha a viagem, que usufrua da viagem, tenha realmente uma experiência sensacional. Podendo ser aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília, nas praias do nosso Brasil, que são maravilhosas, mas no Caribe, na Disney, Dubai. na Europa, Dubai é espetacular. Nova Zelândia, a Disney Austrália. A Disney também é um lugar incrível, assim, né? espetacular para você gerar experiência, e não só aquela do parque que está todo mundo acostumado. Uhum. Então, você faz uma viagem de Disney como viagem incentivo, todo mundo tem, vou colocar lá o ingresso. Cara, tem muitas situações por trás que você pode desenvolver. O próprio cruzeiro. Exato. Que o cliente chega lá e não acredita que aquilo existe. Então, o cara conhecer, por exemplo, os bastidores da Disney, o cara entender como é que funciona todo aquele processo mágico, isso pode ser de incentivo, isso também pode ser de viagens técnicas, dependendo do restante que for desenvolvido. Então, tem muita coisa legal, e aí, como eu falo, bem estruturado, bem planejado, com quem entende do assunto, com quem tem credibilidade do assunto, vocês realmente têm um grande produto. Zé, vamos fazer um exercício aqui, então, da gente tentar elencar quais são os destinos que a gente pode colocar numa viagem de incentivo. Eu não estou falando de destinos locais, tá? Estou falando modalidades, né? Então pode ser resorts, sim, hotéis de todas as estrelas, cruzeiros, eventos esportivos, grandes shows. Imagina, por exemplo, você vê um show, vou citar um exemplo do Oasis. A Oasis vai tocar de novo no ano que vem, mas ele vai fazer uma turnê que vai ser só ali na Europa. Você identificou que você tem uma base de clientes, de diretores, de repente, que são fãs do Oasis. Entra em contato com o Grupo Mais Corporativo, o Grupo Mais Corporativo vai fazer toda a logística, você vai levar esse grupo para acompanhar o show do Oasis. Sabe uma grande viagem incentivo no Brasil, que acontece todo ano, vinculada a show? Rock in Rio. Show, Rock in Rio é espetacular para você gerar engajamento ao seu colaborador e ao seu cliente, porque é uma experiência única. Que demais. É uma experiência única. E não só o show, o contexto, a estrutura inteira. Porque isso vem de décadas atrás, quando foi criado o primeiro, virou um mito dentro do Brasil, depois ele teve a sua paralisação, e hoje as pessoas fazem... daquela época e desta época, quem era jovem daquela época e hoje quem é jovem dessa época, quem era antigo daquela época. Não esquece, né? E hoje ainda consegue num show, faz questão de ir e viver uma experiência única. As grandes marcas estão presentes. Lembre bem disso. Aonde tem grande marca, tem bom resultado. Negócio. Então,
Se as pessoas estão fazendo algum tipo de evento nesse sentido, pode procurar que você também vai ter grandes resultados se você fizer bem feito, bem estruturado. Ô Zago, e tem um outro detalhe que a gente observa do mercado, que a gente vive num mundo cada vez mais globalizado, né? E que muitas vezes o colaborador, até o próprio cliente, ele sabe, já ouviu falar. Foi-se o tempo em que, né, a gente está hoje todo mundo tem acesso à informação. Pô, incrível, a final de Champions League é algo sensacional, final de Libertadores, acompanhar uma Fórmula 1. Quem não tem um sonho de acompanhar um grande prêmio de Fórmula 1? Então, isso é um facilitador, né? Porque, diferentemente de anos atrás, onde muitas vezes essa informação não chegava, lá na década de 90, de repente seu colaborador não sabia o peso que era uma final de Champions League. Hoje não. Hoje todo mundo sabe que é um dos maiores espetáculos da Terra. Copa do Mundo é um dos maiores eventos do planeta. E ele vai saber o valor disso. Ele vai, caramba, a minha empresa, se eu bater essa meta aqui, eu vou estar simplesmente em Interlagos ou vou estar lá em Mônaco acompanhando uma Fórmula 1, que eu vou estar usufruindo de algo que eu nunca na minha vida imaginei estar, né? Isso é muito legal, porque assim, muitos não sabem, mas hoje para você fazer, às vezes, uma campanha de incentivo para uma Fórmula 1 na Espanha, isso é quase o mesmo valor de fazer Interlagos. Olha isso. Então tem muita... Por isso que eu repito, quando você tem informação, empresas que entendem do negócio e que são responsáveis com seus parceiros, você consegue criar grandes produtos e entregar experiências únicas. Então você imagine aqui, você hoje, com a internet nas nossas mãos, quantas vezes nós não se pegamos olhando para um local de uma viagem, uma propaganda, ou às vezes uma foto de alguém conhecido, você fala, poxa, gostaria de ir para esse local. E isso é frequentemente. A partir do momento que você clica uma vez, você acaba isso aparecendo para você várias vezes. Os algoritmos vão entregando. Isso. Imagine na cabeça daquele colaborador que entende que isso agora é possível, está perto da mão dele, basta ele se esforçar. Imagine para o seu cliente que hoje, com o mercado muito concorrido, onde cada centavo faz diferença numa compra, ele entender que com você não é só a promoção financeira, é a promoção que muda a vida dele, que leva ele para uma experiência, que entrega ele num sonho. Um sonho. Que ele tem. Então, assim, isso pode ser grandes diferenciais para que você conquiste o resultado. Mas mais que isso, que a sua empresa seja respeitada, que a sua empresa seja lembrada frequentemente pelas pessoas que estão ao seu lado. E aí tem um pulo do gato do grupo mais corporativo. Uma empresa que é muito bem estruturada. Tem diversos setores e um setor que vem crescendo cada vez mais no grupo corporativo é o marketing. Sim. E a parte de comunicação. A empresa que contrata hoje uma viagem de incentivo, ela tem a opção de ter tudo isso documentado também, Nezago. Gerando uma série de... Já como um documentário de informação, de conteúdo... Para suas redes sociais. Para que ele já gere resultado com aquele que não foi. Perfeito. Então ele já mostra como foi feito, a experiência que todo mundo viveu e deixa aquele que ficou com dúvida, poxa, eu não fiz parte disso. E aí, meu querido, a hora que sai a próxima campanha, com certeza... A adesão é muito maior. A adesão é muito maior. Para você entender, então, tem a viagem de incentivo, o grupo mais corporativo tem um time de comunicação que registra essa viagem de incentivo. Ouvindo lá no local dessa viagem, a pessoa brilhando os olhos ao chegar no restaurante, chegar no estádio, os depoimentos dos seus colaboradores, os depoimentos dos seus clientes, com a tua marca estampada. Tem esse cuidado absurdo, em tudo a tua marca está ali estampada. Nossa, mas qual a importância disso? A importância é que no marketing... Imagine o seu cliente chegando em Veneza para fazer a travessia, aí ele vai entrar no barco para fazer a travessia e o barco está pilotado com a sua marca. São ele vai lembrar de do grupo quem na foto dele e tudo que ele... Então, assim, são vários pontos que nós tomamos o cuidado para que o nosso cliente tenha uma experiência, proporcione, na verdade, uma experiência única para aqueles que estão participando da viagem dele. Então, assim, como eu falei, o projeto ele
Tem várias etapas, existem projetos de vários tamanhos, mas realmente o céu é o limite. Sim. Basta você desenvolver, entender a sua empresa, construir degrau a degrau. Eu falo que tem algumas empresas que chegam aqui com sonhos gigantescos. Eu quero levar todo mundo para Maldivas, no melhor resort que tem, mas eu descubro que eu não tenho verba para isso. E aí a gente faz a escala da forma mais correta possível. Vem para cá, qual é seu budget, qual é o seu cliente, qual é a sua estrutura, e a gente coloca Maldivas lá no degrau que ele está, e a gente vai subir junto com ele, degrau por degrau, até aquela experiência ser alcançada. Então, o próprio empresário tem seus sonhos e a gente ajuda a construir também os sonhos dos empresários. Com responsabilidade e respeito, principalmente ao seu dinheiro, né? Porque a gente sabe que é um investimento que precisa ser muito bem feito, muito bem estudado, e o Grupo Mais Corporativo tem esse cuidado. Só que, gente, o mercado está cada vez mais competitivo. É um produto que está sendo cada vez mais explorado. Quem não fizer, está perdendo espaço, Zago. Jackson, para todo mundo, o mercado está mais competitivo, mais apertado e mais ajustado. E por um tempo, todo mundo só falava em desconto. Nós passamos por isso aqui dentro também com alguns clientes. Então era assim, quanto você consegue fazer? O cenário hoje para o cliente final mudou, tá? Por mais que continue competitivo e todo mundo quer buscar economia, você quer saber o que você está comprando. Porque não adianta você comprar uma coisa que não te atende por ser mais barata. Não adianta você comprar um produto que você não vai utilizar, não vai usufruir, porque ele é mais barato. Mas você tem que ter respeito com o seu dinheiro, e aqui a gente tem isso. Uhum. Então nós buscamos aquilo que vai entregar, que vai atender tudo que o cliente quer, e o seu time de colaborador ou seus clientes também vão ter a experiência correta dentro de um preço justo. E aí sim o valor é bem empregado e o resultado ele é justo para todo mundo. O barato muitas vezes sai caro, né? Isso daí é um ditado tão antigo. Dito isso, até vou pegar um gancho, que como nós temos o departamento de esporte, nos últimos dias até circulou isso na internet, é importante pesquisar a empresa. Teve empresas, por exemplo, que foram proibidas de comercializar produtos. Final da Libertadores agora, Libertadores, mas não só. Copa do Mundo. Teve viagens particulares que a gente acompanha, tivemos casos de empresas lá de trás que deixaram milhões de prejuízo para os clientes, porque criam produtos que não se pagam e aí criam-se uma estratégia aí quase de pirâmide e vai chegar um ponto que alguém perde e isso não tem resultado. Então, assim, preço tem várias empresas referências. É quase pirâmide, mas não. É uma pirâmide. É uma pirâmide. Mas tem várias empresas de referências do turismo que você pode entender ali o produto versus o que é oferecido por uma empresa especializada em experiência, especializada em viagem de incentivo ou talvez em outros produtos. Façam essa análise, entendam, pesquisem as empresas que vocês compram, que aí vocês com certeza vão ter um produto-chave que vão te gerar resultado e não vai ter dor de cabeça nenhuma. A hora é agora, você empresário que está acompanhando o Pode Mais, o assunto desse episódio é viagens de incentivo. O nosso contato está aqui na descrição do vídeo, você pode entrar em contato com o nosso time que está sempre de plantão. Qualquer dúvida é só entrar em contato com o nosso time que estaremos à disposição para solucionar essas dúvidas, bater um papo com você, entender e oferecer, agora é o mais importante desse bate-papo aqui, oferecer de graça um projeto para a empresa, né, Zago? É isso? Com certeza, com certeza. Só entrar em contato conosco, nós vamos estudar o seu caso, estudar a sua empresa, estudar a sua demanda e fazer um projeto para você entender como você pode começar nas viagens de incentivos, aumentar a performance do seu time, aumentar o resultado dos seus clientes e melhorar a sua empresa. É isso. A hora é agora, gente. Entre em contato com o Grupo Mais Corporativo. São mais de 2 décadas trabalhando e entregando experiências únicas e resultados que fazem muita diferença para o seu negócio. Teve gente que começou pequenininho, foi crescendo, crescendo, crescendo e hoje é gigante junto com o Grupo Mais Corporativo, né, Zago? Como você se sente, irmão, vendo, de repente, empresas que chegaram aqui? Zago, eu quero levar 8 clientes ali para Foz do Iguaçu para acompanhar as cataratas e esses caras estão levando mais de 200 pessoas hoje para uma Copa do Mundo. Jackson, eu tenho talvez o maior sentimento de gratidão
por ter vivido alguns processos mágicos com esses clientes. Eu tenho empresas aqui dentro que não eram tão pequenas, mas o projeto nasceu, um dos projetos deles nasceu muito pequeno, e foi feito um desafio para nós, na época, chamado numa sala por uma pessoa especial demais na minha vida, e ele falou assim, gostaria que você fizesse um evento e eu lembro até hoje, R$80 mil. Eu falei, você tá de sacanagem, isso aqui não dá para fazer, né? Não dá para fazer. E era uma feira de negócio. Nós desenvolvemos uma feira muito ajustada. Isso tem uns 10 anos, se eu não estou enganado. E fizemos a feira com R$84 mil. Entregou a feira. Foi uma feirinha pequenininha. Mas entregue com muita determinação. 10 anos depois, nós fizemos o mesmo evento com a verba de 11 milhões. Olha isso. Então, assim, nós ajudamos a construir isso, vivemos cada etapa disso juntos. Não preciso ficar só nisso, eu tenho convenções de associações que começaram comigo lá atrás, que tinham 100 pessoas quando nós começamos, e esse ano nós tivemos com 430 pessoas em Cancún, mês passado. E isso já é 11ª que nós fizemos, acho que é a 11ª ou 12ª convenção. Então tem histórias que começaram lá atrás, seria injusto, tanto é que eu não citei nomes, mas seria injusto, porque tem tanta gente que começou conosco, pequenininho, do mesmo tamanho nosso também, pequenininho nos projetos, outros alguns já eram grandes, mas nos dando espaço para mostrar o projeto, para entender o que nós queríamos propor lá atrás, e hoje são grandes parceiros, grandes campanhas e grandes resultados aqui dentro, e isso é muito legal. Praticamente 99,9% dessas empresas, fazem viagem de incentivo em algum momento do ano. Clientes nossos, que o tempo inteiro estamos falando com eles, mostrando resultado. Então, assim, a grande maioria, e aí eu não vou falar 99%, mas na casa dos 90% fazem viagem de incentivo regularmente. Assim, alguns uma vez por ano, outros 3, 4, 5 vezes no ano. Mas é porque, gente, quando você tem acesso aos resultados, o investimento e o retorno, não tem como ficar fora dessa dinâmica. Alguns a gente tem que fazer mágica, porque lá na frente são concorrentes de alguma forma, e aí a gente tem que criar novas oportunidades para que eles não se confrontem no mercado, mas que eles também tenham a possibilidade de desenvolver as campanhas e ter os grandes resultados que eles têm todo ano. É isso, gente. Viagens de incentivos, um dos muitos produtos do Grupo Mais Corporativo. Zago, sempre uma honra, sempre um prazer conversar com você. Obrigado. Primeiro episódio, hein? Já siga o canal do Grupo Mais Corporativo, siga as nossas redes sociais. Eu lembro sempre, nós temos 2 Instagrams, da Mais Corporativo e da Mais Viagens Esportivas. Fique ligado no nosso canal no YouTube. Teremos sempre o Pode Mais. Esse é o primeiro, né, Marcelão? Uma vez por mês, né, Marcelo? Uma vez por mês, né? Então, uma vez por mês, pessoal, vocês vão ter a paciência de me escutar, de alguns componentes do nosso time também. Nós vamos trazer as pessoas aqui para a gente falar um pouquinho sobre cada produto, de cada oportunidade e também das soluções que nós temos para a empresa de vocês. E vamos além, viu? O Marcelo não sabe, mas já estou anunciando aqui. Vamos trazer cases dentro do podcast. Legal, no bate-papo a gente chama alguns cases que a gente vai cobrir as viagens por aí, os nossos clientes. A gente alguns clientes que a gente conseguir fazer ou que estejam presentes por online, aqui. Dá pra gente online, fazer. Nós vamos buscar também para participar e contar um pouquinho das histórias, das grandes histórias e maravilhosas experiências que já vivemos aí no globo terrestre. É isso aí, no planeta corporativo. Obrigado. Gente, é isso. Muito obrigado pela companhia de vocês. Compartilhe à vontade esse conteúdo. Por gentileza, dá aquela moral pra gente, curta, compartilhe, se inscreva no canal e mande para aquele seu amigo, de repente, empresário, que você quer apresentar para ele mais esse serviço, mais essa possibilidade de você fazer a tua empresa ainda maior, gerando mais resultados para a sua empresa. Guarde esse nome e entre em contato com o Grupo Mais Corporativo. Viagens de incentivos. Isso muda o jogo. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.